Olá! Se você veio até aqui porque está com problemas na sua carreira, esse vídeo é para você. Meu nome é Juliana, mas você pode me chamar de Ju e cola comigo que é sucesso. Este canal vai mostrar hoje para você de uma forma que você jamais, nunca, never pensou. Por que a sua vida profissional não deslancha? E se você já gostou do tema, aproveita para curtir o vídeo, se inscrever, deixar comentários também para os próximos vídeos e o que mais é possível que você ainda não considerou em criar junto comigo, né? Eu vou deixar uma enquete aqui que vai passar aqui no inicinho aqui da tela em ciminha e eu gostaria muito que você me respondesse para ajudar a criar conteúdos novos aqui para o canal, para eu perceber mais ou menos o tipo de vídeo que você gosta, para eu poder criar conteúdos também com base no que você gosta, e eu tenho certeza que nós dois podemos criar muito juntos. Então aproveito para te pedir também para se inscrever no canal do Telegram, do WhatsApp, porque eu garanto para você que não tem nenhuma pessoa que coloca tanto conteúdo quanto eu sobre Axis em todos esses canais, Instagram, Telegram, WhatsApp, o que mais é possível que eu ainda não considerei, e aqui no YouTube também, porque esse mês é meu aniversário, mas eu escolho comemorar ele com você. Então vocês vão ver mais vídeos, vão ver mais coisas diferentes nesse canal e vamos seguindo juntos, que eu tenho certeza que a gente pode criar uma realidade diferente. É por isso que eu tô aqui. Mas sem mais delongas, vamos logo ao que interessa, porque você veio aqui provavelmente porque viu a chamada e ficou pensando assim: que será que essa menina vai falar sobre a minha vida financeira, que eu já não sei, porque afinal de contas, né, às vezes a gente quebrou 365 milhões de empresas, ou então pode ser que a nossa carreira profissional não deslanche, né, tá aquela coisa parecendo assim, um pavê de nada, né, que fica lá e a gente não sabe muito bem pra onde que tá indo, não sabe se a gente vai pra ver, vai pra comer, não sabe pra que a gente faz, mas enfim. Você nunca imaginou que a sua carreira pudesse estar relacionada a uma pessoa um pouco importante na sua vida, que eu tenho certeza que você vai me dizer que não tem problema nenhum com ela, mas eu já vou te dar a sapatada da consciência, porque se a sua carreira tá ruim, é porque você tem um problema com a sua mãe. Pois é. Você vai ficar assim, chocado com isso, né? Ou chocada, mas assim, não fique. Primeira coisa, abaixa as barreiras, abaixa as barreiras, abaixa as barreiras. E como seria hoje você ter um novo olhar sobre a sua mãe e tudo que ela representa na sua vida? Então é pra isso que eu tô fazendo esse vídeo. Afinal, hoje é domingão, dia das mães, dias que você tá aí comendo a sua lasanha, né? Com ela, provavelmente. E a gente não quer ofender essa pessoa tão maravilhosa, né? Que afinal de contas te deu tudo que você tem, porque afinal de contas a sua vida é tudo que você tem. Então, assim, é uma pessoa que realmente você tem que ter muita gratidão. Porém, o que acontece durante a nossa vida? Nós nascemos seres, né? Nós nascemos assim, seres até perfeitos, mas a nossa sociedade nos molda de uma maneira que ela requer, né, da gente, né? Nós passamos a querer, né, ser admirados, cuidados, olhados. Então, e o que a mãe tem a ver com isso? Às vezes as mães não é que elas falham, é porque nem sempre uma mãe sabe disso. Mas às vezes só o simples fato da mãe, quando tá amamentando o bebê, não olhar nos olhos do bebê, já pode criar uma obesidade na criança no futuro, né? Porque isso é a metafísica da saúde que explica. Porque é importante nesse momento, porque qual que é a forma de comunicação da mãe com o bebê? É o olhar. Então, se a mãe eventualmente não mantém aquele olhar com o bebê no momento que ele tá ali mamando, né, que mesmo que ela esteja dando uma mamadeira, essa conexão é extremamente importante para que a criança se sinta segura e vá para a vida. E o que isso tem a ver com a sua vida profissional? Gente, a questão da mãe na vida profissional é fundamental. Se você fizer qualquer constelação familiar, você vai perceber
que a sua mãe está relacionada à sua carreira profissional, né? Como pode ser mais divertido. E aí, o que você pode fazer? Você pode revisitar essa história da sua mãe. Então, por exemplo, outro dia mesmo eu coloquei no meu grupo do WhatsApp um áudio sobre fracasso e coloquei, né, fiz uma pergunta: quem que você tá querendo curar quando você, às vezes, entre aspas, fracassa? Porque fracasso não existe. Existem apenas escolhas que vão nos trazer mais consciência, né? Mas assim, aí eu tive o feedback de uma das pessoas que ela me relatou o seguinte: olha, eu acho que eu tô tentando curar minha mãe, porque a minha mãe já quebrou 3 empresas e eu tô aqui, eu tenho medo de fazer as coisas, tenho medo de dar um salto profissional na minha vida, porque eu tenho medo de quebrar. Então, de alguma maneira, eu quero ser perfeito, mas eu não consigo porque minha mãe sempre me cobrou muito que eu fosse uma pessoa, né, que eu desse orgulho pra ela, e eu tô ali tentando dar orgulho, mas eu tenho medo de ir pra carreira profissional e de repente me estrepar e a minha mãe não se sentir orgulhosa. Então, que bom que essa pessoa teve essa consciência, né? Porque quando eu coloco os materiais e coloco os vídeos aqui, é pra isso, é pra trazer a consciência de você, a consciência de você ficou péssimo, né? É pra trazer a sua consciência, uma coisa que tá escondida no seu inconsciente. Então, qual que é a relação da sua mãe com a sua vida profissional? A relação da sua mãe com a sua vida profissional é toda, completa, porque enquanto você não curar a sua relação com a sua mãe, você não vai curar a sua relação profissional, a sua relação com o seu mundo profissional, com a sua carreira. Então, assim, é uma coisa que eu percebo muito, porque por mais que a gente, assim, é até feio, né, pra sociedade, a gente vir aí admitir, né, que a gente tem um problema com a nossa mãe, mas todo mundo tem, gente, maior ou menor grau, né, tem desde o caso que a mãe abandonou o filho, mas também tem coisas que estão na nossa criança. Às vezes, olha, tem casos assim, às vezes a gente atende casos e a gente vê que só o fato da mãe ter proibido a criança de comer um docinho numa festa já criou um bloqueio emocional na vida profissional da criança, entende? Então, e aí beleza, né? Aí o que tem? A mãe tá relacionada com o profissional e essa desenvoltura na sua carreira, o sucesso, porque enquanto o pai está relacionado ao dinheiro, né, à vida financeira, a mãe está relacionada ao lado profissional. E se você tiver qualquer coisa, se a sua criança interior não foi ali trabalhada, se ela não se sentiu acolhida pela sua mãe, né, se você não se sentiu acolhido, se você tinha uma mãe extremamente crítica, mães virginianas tipo a minha, né? Porque, por exemplo, a sua mãe podia chegar, você chegava lá, tirava nota 10, tipo Juliana, assim, chegava e a sua mãe virava pra você e falava assim: não fez mais do que a sua obrigação. Então, quanto você está durante a sua vida tentando fazer mais do que a sua obrigação e você nunca consegue? Por que você nunca consegue? Porque se sua mãe ficava cobrando que toda vez que você tirava um 10, que era a nota máxima na escola, ela falava com você que você não fez mais do que obrigação, você vai ficar a vida inteira tentando fazer alguma coisa e nunca vai conseguir nada, né? Percebe a grande questão? Então, gente, como que a gente cura essa relação com a nossa mãe? Bem, tem vários métodos para você curar a relação com a sua mãe, né? Então eu vou passar uma ferramenta do Access e vou passar uma ferramenta que eu usei bastante, não só com a minha mãe, mas com várias outras pessoas. Mas se você tiver uma relação, tiver um problema profissional assim muito grave, eu recomendo que você procure realmente um profissional para te ajudar, porque às vezes é como eu digo, né? No fundo do poço não tem balde, a gente precisa de alguém para dar o baldinho pra gente, para tirar a gente do fundo do poço, né? Então, se você não tá achando balde no fundo do seu poço, procure um profissional, né? E se precisar, se quiser achar que eu posso ser contribuição para você, tem o link aqui para você conversar comigo. Porém, uma ferramenta que eu posso passar para vocês, que foi uma ferramenta que me ajudou muito durante o processo da minha mãe, porque a mãe não está relacionada só com o nosso lado profissional, ela está relacionada com questões de maternidade também. Então, se você não tiver uma relação legal com a sua mãe, você vai passar tudo isso para o seu filho, né, para sua filha. Então, o que você pode fazer? Você pode se perguntar, né, que energia, espaço, consciência e escolha eu e meu corpo podemos ser,
para ser a fulana, aí você usa o nome da sua mãe, que eu verdadeiramente sou. E embora possa parecer contraditório, porque às vezes se tiver uma relação com a sua mãe muito conturbada, você vai falar assim, gente, mas eu não quero ser minha mãe, mas nem lascado assim na vida. Mas não, porque toda vez que a gente libera isso e reconhece, e isso eu reconheci muito quando eu tive a minha filha, né? Mas quando a gente passa a reconhecer que a gente às vezes está agindo como a nossa mãe agia, a gente começa a ter mais consciência sobre o que a gente está fazendo, inclusive na nossa vida profissional. Então, você pode usar essa ferramenta, né? Que é energia, espaço, consciência e escolha. Eu e meu corpo podemos ser para ser a Wanda que eu verdadeiramente sou, que é o nome da minha mãe. E aí você vai trocar e vai usar o nome da sua mãe, obviamente. Essa é uma ferramenta que eu usei muito, então você pode fazer esse processo durante assim vários dias, quando até você se sentir leve, sentir que às vezes a sua carreira está começando, né, a andar, né, ela começou a sair daquela coisa da física, assim, já está começando a caminhar. Então perceba que essa movimentação de energia vai mudar a sua carreira também, porque quando você muda o seu ponto de vista também sobre a sua mãe, e eu tinha vários pontos de vista, todo mundo tem pontos de vista sobre os pais, e a gente carrega esses pontos de vista com a gente, reproduz esses pontos de vista na nossa vida, a sua vida vai começar a mudar. Uma outra coisa que eu acho que é muito válida, não é do Access, obviamente, é fazer este quadrinho aqui, ó, o Ho'oponopono. E o que é o Ho'oponopono? O Ho'oponopono é uma técnica, né, milenar que você usa para várias coisas, mas assim, basicamente você usa para perdoar as pessoas. Ela é muito poderosa para você perdoar as pessoas. Por que a gente tem que perdoar, gente? Porque, assim, na verdade no Access a gente fala que a gente não tem que perdoar, porque se a gente está perdoando, a gente está tendo um ponto de vista, a gente está se colocando numa relação de superioridade para a pessoa, e eu concordo com isso plenamente. Porém, o que acontece? A nossa criança interior, ela não tem essa consciência que a gente tem. Se você chegou até aqui, é porque você tem consciência, você está criando um músculo de consciência. E esse caminho, muitas vezes, pode ser doloroso, apesar de que no Access a gente faz isso com facilidade, alegria e glória. Então, eu te convido aí para os meus grupos, porque com certeza esse caminho vai ser mais fácil por lá. Mas, voltando para o Ho'oponopono, por que a gente usa, por que eu usei ele? Porque eu percebia que o meu problema com a minha mãe não era tanto depois da minha vida. Tinha, lógico, problema da minha vida adulta, mas todos eram reflexos daquele problema que eu tive no passado, né? Então, aí como é que a gente usa isso? Tem gente que vai falar que você usa 108 vezes, tem gente que vai falar que você usa 69 vezes e rindo, não, brincadeira. Mas não, você usa da maneira como você quiser, tá? Sem muita forma e estrutura. Eu usava assim, simplesmente eu mentalizava minha mãe, né? Eu pegava um período do meu dia, 5 minutos, né? E mentalizava minha mãe e falava isso, né? Sim, mamãe, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. E aí eu repetia aquilo até sentir o meu coração mais leve. E no Access a gente fala muito isso também, né? Você vai fazer um puxão de energia, você puxa a energia até sentir o seu coração expandir, sentir o seu coração mais leve. Quando você sente aquele calorzinho no peito. Por quê? Porque aí você vai começar a mandar, porque a gente... É como eu digo assim, eu fiz uma pesquisa no meu grupo do Telegram perguntando se as pessoas queriam uma live sobre esse tema. E as pessoas falaram que estavam de boa com as mães. E assim, ninguém está de boa com a mãe se a carreira profissional estiver estagnada, gente. Isso é uma verdade, sabe? É uma coisa que eu percebo e é muito forte. Então, às vezes, porque é como eu disse, assim, nessa sociedade que nós vivemos, que é uma sociedade problemática, é terrível se você fala assim, eu tenho um problema com a minha mãe, né? Você é julgado por isso. Mas todo mundo tem, e é super normal, entende? Então, faça essa oração do Ho'oponopono, né? Algumas vezes, e você vai perceber que realmente a energia, não só em relação... Eu tenho certeza que a relação que você tem com a sua mãe vai mudar, e também a relação que você tem com a sua carreira profissional, tá? E por último, tá? Mas não menos importante, eu vou deixar aqui pra vocês, aqui na descrição
biblioteca do vídeo, é uma oração que a Cristina Cairo passa pra gente, né? Eu fiz alguns cursos com ela é fantástica. E ela passa essa oração pra gente perdoar os nossos pais, né? Tanto o pai quanto a mãe. E é uma oração muito bonita que você pode rezar sempre antes de você dormir, que é pra deixar o seu inconsciente receber aquela mensagem também, né? Porque a gente perdoa com o nosso consciente, mas a gente às vezes não perdoa com o inconsciente. A nossa criança ferida, ela às vezes comanda boa parte da nossa vida e a gente, quando a gente tá inconsciente, a gente não percebe. Então eu vou deixar essa oração e como que você vai fazer essa oração? À noite, antes de deitar, você vai fazer durante 3 meses, sem falhar nenhum dia. Se falhou um dia, você vai repetir os 3 meses. Você faz essa oração, um dia você reza para o seu pai, um dia você reza para sua mãe, um dia você reza para o seu pai, um dia para sua mãe. Se você tiver pais, mesmo que você tenha pais adotivos, é importante você rezar pro seu pai biológico, né? Porque a energia, ela é inteligente, ela vai saber, você precisa perdoar os seus pais biológicos. Por mais que às vezes você não conheça, a boa parte dos seus problemas pode estar relacionada com eles. Então faça para eles, né? E também depois que você quiser, eu acho que você pode, né, no meu interessante ponto de vista, você pode também fazer para os seus pais adotivos também. Eu acho que é bem bacana. Mas no final desses meses você vai ver uma mudança muito grande em todas as áreas da sua vida. Mas não fale, né? Você vai perceber que é muito difícil você ir até o final desses 3 meses. Mas é uma mudança muito grande quando você consegue fazer isso, né? Então ficaram aqui as minhas 3 dicas para você dar uma alavancada na sua carreira profissional. E o que mais é possível que você ainda não considerou sobre a sua relação com a sua mãe? Então, se você gostou desse vídeo, eu aproveito e peço de novo, dá o seu like, compartilha esse vídeo e vamos fazer juntos uma nova realidade, uma realidade de perdão e de amor incondicional, amor verdadeiro, porque a gente falar apenas que a gente ama a nossa mãe, todo mundo ama a sua mãe, né? Quando a gente nasce, a gente vem com essa missão também, que é amar a nossa mãe incondicionalmente. E nem sempre a gente está preparado para a imperfeição que a nossa mãe às vezes tem. E todos nós temos, né? As nossas mães não são perfeitas, né? Elas criaram a gente da melhor forma possível dentro do grau de consciência delas, né? E como seria se você reconhecesse isso hoje, né? Então se você gostou do vídeo, curte aí, dá seu like, compartilha, manda pra sua mãe, fala com ela que você ama ela incondicionalmente. E pra você que é mãe, cure essa relação com a sua mãe para você curar a sua relação com a sua filha, tá bom? Ou filho, né? Então, ó, um beijo para você, ótimo domingo, Dia das Mães, e o que mais é possível que você ainda não considerou sobre a sua mãe.